Boa tarde, eu sou a professora de Física, sou a professora Alessandra Zinsley e vou ver com vocês os conteúdos, tanto da parte de ótica quanto da parte de elétrica. Hoje nós vamos ver espelhos, espelhos planos, espelhos esféricos, então vamos começar. Nesta aula 1 são espelhos planos e espelhos esféricos e inicialmente a gente vai falar sobre a luz. A luz, vamos trabalhar como ela sendo uma onda eletromagnética. Ela também funciona como partícula, mas nesta parte de física vamos vê-la como uma onda eletromagnética, que se propaga tanto no vácuo quanto em objetos materiais. Quando enxergamos um objeto, é porque estamos recebendo a luz que foi emitida por esse objeto. Ele propagou-se no espaço e atingiu nossos olhos, sensibilizando as células presentes na retina. Então, a gente vai ter dois tipos de fonte. Eu posso ter uma fonte primária, como eu posso ter uma fonte secundária. Qual a diferença entre elas? Fonte primária é a fonte que emite luz própria. Luz própria como o sol, se formos pensar, ou como uma lâmpada acesa em casa. E fonte secundária é quando o corpo é iluminado por uma onda vinda de uma fonte primária. Então, o sol iluminou a lua vai ser a nossa fonte secundária. Uma lâmpada iluminou uma maçã, a maçã é a nossa fonte secundária. E como que a gente vai trabalhar em física com a luz? Como ela sendo um raio de luz. Ela vai ser uma linha geométrica que eu vou orientar desde a minha fonte até chegar no observador. E esse caminho que ela percorrer no espaço vai ser o meu raio de luz. O feixe de luz é quando eu tiver um conjunto de raios de luzes. E eu vou mudar aqui para a câmera documento e vou mostrar para vocês como funciona o feixe de luz. Eu posso ter apenas um feixe de luz. Então, eu vou direcionar da fonte até o observador. Como eu posso ter um conjunto de raios de luz, que eu vou denominar feixe. E eu ainda posso usar mais como sendo um feixe divergente ou convergente. Qual é a diferença? Um feixe divergente é um feixe que está saindo de um ponto e divergindo dele. Então, eu vou representar desta maneira. Nós vamos ver isso bastante em espelhos, tanto espelhos esféricos quanto em lentes. Então, ele divergiu, ele abriu. E também temos os raios, os feixes, quando eles forem convergentes. Como serão os feixes convergentes? Os feixes convergentes são aqueles que chegam num ponto. Então, são feixes que vão acabar se encontrando num mesmo ponto. Essa é a ideia. Então, aqui eu tenho 3 raios de luz que formam o conjunto que é o feixe de luz e que ele está convergendo para o mesmo ponto. É importante que todas as ondas eletromagnéticas, quando elas estão no vácuo, elas se propagam com a mesma velocidade. Em física, a gente vai denominar a velocidade da luz no vácuo com uma letrinha C minúscula. E o valor dela é constante, é 3 vezes 10 elevado à 8ª metros por segundo. Porque em física a gente vai trabalhar como unidade, como sistema internacional, o metros por segundo. Como que nós podemos ter a propagação da luz? A gente tem 3 tipos de meio. Tem o meio transparente, que a luz se propaga de maneira regular e nós conseguimos visualizar nitidamente os objetos através dele. Um exemplo, o vidro de aquário, uma janela.
O translúcido. Translúcido é quando a luz consegue se propagar por ele, mas de maneira irregular. Irregular quer dizer que vai formar algo não tão nítido. Um bom exemplo é a neblina, a fumaça, ou o meio opaco. O meio opaco, eu não vou conseguir propagar a luz, ele vai bloquear a luz. Então, uma parede de tijolos, uma porta, eu considero como meio opaco. Os fenômenos luminosos são diversos. Nós temos reflexão, refração, absorção, difração, polarização. Para a ótica geométrica, a gente vai estudar a reflexão do raio de luz, a refração do raio e a absorção. Mais para frente, quando formos ver onda e a parte de acústica, a gente vai estudar também a difração e a polarização. E esses três fenômenos que vamos ver em ótica geométrica. Primeiro é a reflexão. A reflexão. Quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Então, ela não mudou de meio. Eu emiti uma luz, ela bateu e refletiu. O que é muito importante? Que os raios incidentes e os raios refletidos, eles estão no mesmo plano. Então, aqui, a gente pode perceber que tanto o raio incidente quanto o raio refletido, eles não mudaram de plano. Em segundo, vem a refração. Refração vai ser a nossa próxima aula. É quando a luz troca de meio de propagação. Então, ela estava vindo, por exemplo, no vácuo e ela passa a ir para a água. Ou o contrário. Nesse caso, ocorrerá a alteração da velocidade de propagação. Eu citei anteriormente que a luz se propaga 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo quando está no vácuo. Quando ela estiver em algum outro meio material, ela fica mais lenta, a velocidade diminui. E também pode ocorrer o desvio em sua direção. Quando a gente enxerga um peixe em um lago ou a moeda dentro de um copo, às vezes aparenta estar mais próximo do que realmente está. Isto é um fator devido ao desvio da luz na direção. E é por causa da refração que nós conseguimos enxergar através de uma vidraça ou mesmo quando a gente enxerga o fundo de uma piscina. E a absorção. A absorção é um fenômeno que ocorre quando a luz atinge uma superfície e ela é absorvida. Ou seja, eu tinha uma energia luminosa e ela vai ser transformada em energia térmica. Isso gera um aquecimento na superfície. Um bom exemplo que a gente tem disso é um asfalto. O asfalto, quando coloca um piche nele e ele fica preto, a hora que incide os raios solares, ele acaba absorvendo e ele fica extremamente quente. Então, ele transformou a energia luminosa em energia térmica. E uma das coisas interessantes que a gente estuda sobre a ótica foi Newton. O Isaac Newton reparou durante um experimento que um prisma de vidro percebeu a dispersão desse prisma, então ele estava recebendo luz branca. A hora que ele viu, essa luz branca se difundia em diversas cores, que ele vai chamar de espectro. E pelo experimento falavam que era por causa de impurezas que continha no prisma. E aí ele pegou outro prisma e colocou um em paralelo com o outro, e ele viu que esse raio incidia a luz branca, passava por um prisma, aí ele passava pelo outro prisma e continuava saindo sobre esse espectro. E então Newton nos fala que as cores de todos os corpos são devidos simplesmente ao fato de que eles refletem a luz de uma certa cor em maior quantidade do que as outras. Como assim? Dependendo da característica do objeto, ele pode refletir algumas cores e absorver as demais cores. Por isso, são vistos em cores diferentes. Ao incidir luz branca em uma folha de árvore,
ela reflete o verde e absorve as demais cores. Por isso, é vista como a cor verde. Se nós incidirmos a cor vermelha na mesma folha, ela absorverá o vermelho e aparentará ter cor preta. Tá, deixa eu ver para que isso serve. Folha. Folha verde faz fotossíntese. Ela precisa que incida luz nela branca, a luz solar, que a gente viu que é fonte primária, incidiu na folha. Ela vai absorver as demais cores e refletir a verde. Então, eu vou olhar para ela, ela vai ser verde. O que acontece se eu incidir apenas luz verde numa folha? Ela vai refletir a luz verde e não vai absorver nenhuma cor. Então, ela vai acabar não fazendo a fotossíntese. E se eu incidir outra cor nessa folha? Tudo bem, ela vai absorver essa cor, não vai refletir nada, vai aparentar ser preta. E um exemplo que eu coloco aqui é, eu estou incidindo, então, luz branca, o meu objeto é azul. O que vai acontecer com ele? Nós vamos ter aqui essa incidência de luz branca. Pelo espectro, ele vai absorver todas as cores que ele tem, exceto a azul. Então, a azul vai ser refletida. Que cor que eu vou ver esse objeto? Eu vou ver esse objeto da cor azul. E se eu tivesse incidido uma cor vermelha nesse objeto? Eu iria ver esse objeto, então eu ia incidir apenas a cor vermelha, ele ia absorver a cor vermelha e não ia me refletir nada. Esta cor ia aparentar ser preta. E nós temos 3 princípios da ótica geométrica. O princípio da propagação retilínea dos raios. Como assim propagação retilínea? Sempre que a gente for estudar os raios de luz, eles vão estar em linha reta. O princípio da independência dos raios de luz. O princípio da independência dos raios de luz me diz que eu incidi um raio de luz numa direção e reincidi outro. Eles até se encontram, mas um é independente do outro, então um não atrapalha o outro. E o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Esse é muito importante, a gente vai estudar na hora que a gente estiver vendo os raios de luz para o espelho. Então, o que serve a reversibilidade? O mesmo caminho que eu tenho da ida, eu tenho no caminho da volta. Eu fiz para vocês, se eu enxergar que o meu raio de luz está indo desta direção, então eu tenho a fonte aqui, o observador aqui. Se eu trocar e colocar a fonte aqui, ela vai chegar o meu raio no caminho contrário. Esse princípio é bastante importante para a gente conseguir entender os raios no espelho. E agora a gente vai começar a ver espelhos planos. Bom, o que eu preciso para os espelhos planos? Eu preciso saber que eu vou ter um raio incidente, que eu vou ter uma reta que eu vou chamar de normal e eu vou ter um raio refletido. Eu vou vir para a câmera documento agora para mostrar para vocês como que a gente vai estudar isso. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu espelho, tanto faz se vocês vão colocar na horizontal ou na vertical. Eu vou colocar aqui na horizontal. Mais importante é sempre colocar a normal. Quem é normal? Normal é uma reta perpendicular ao meu objeto, aqui, ao meu espelho. Então, se ela é perpendicular, ela tem 90 graus. E agora eu vou fazer os raios. Como são esses raios? Eles são, um está incidindo. Então, eu vou chamar de raio incidente e o outro está refletindo. Como que eu traço esse raio refletido? Este raio refletido, ele tem que ter a mesma angulação que o meu raio incidente. Então, a gente acabou de falar sobre a reversibilidade. Aqui dá para demonstrar bem
a importância disso? Se eu tiver um objeto aqui, então eu tenho a minha fonte, está emitindo a luz, bateu aqui no meu espelho, refletiu, está indo para cá. A hora que ela reflete, esse caminho tem que ser o mesmo caminho que eu teria se eu estivesse voltando, se eu estivesse do jeito contrário. Então, a gente tem raio incidente. Raio refletido. E a minha reta normal. Certo? Muito obrigada. Vamos tomar uma aguinha e voltamos em breve.